Olá, gente boa. Eu sou o professor Antônio Marcos. Estamos diretamente aqui do App Física e agora temos uma app questão de altíssimo nível, trabalhando um assunto da eletrônica chamado gerador. É o terror de muita gente boa, mas a gente tira esse terror aqui, porque com as app questões a gente consegue desenvolver muito bem. Então vamos lá, gente, vamos ao que interessa no processo em si, para a gente entender, compreender e começar a desenvolver com qualidade. Bom, essa questão que eu trouxe aqui para vocês hoje é de uma faculdade de medicina, né? Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador, Bahia, uma das melhores instituições nessa área aqui no estado da Bahia. Então, vamos a ela. Um excelente exercício. Esse aqui eu vou detalhar em partes. Ele diz o seguinte: todo hospital deve ter um gerador de energia para garantir o funcionamento de equipamentos vitais e o atendimento aos pacientes em qualquer momento, de acordo com as normas e padrões sobre construções e instalações de serviço de saúde. Assim, com a interrupção do fornecimento de energia elétrica, um apagão, por exemplo, os aparelhos das unidades de terapia intensiva e dos centros cirúrgicos podem continuar funcionando. A figura representa a curva característica de um dos geradores elétricos instalados em um hospital. Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre eletricidade, quando a corrente elétrica que flui no gerador tem intensidade de 4 amperes, ele faz as perguntas. Bom, primeira coisa, observe que ele já me deu a corrente elétrica que está fluindo nesse gerador, que é de 4 amperes, isso é um dado excelente. A corrente elétrica é o coração do funcionamento de qualquer circuito. Mas antes de eu partir para as perguntas, eu gostaria de olhar para o gráfico aqui e lembrar de alguns detalhes importantes sobre o gerador. Já que é um gráfico específico, cuidado com ele, porque a gente tem que ter atenção a alguns detalhes. Por exemplo, observe que esse ponto aqui de 220 é o ponto de maior voltagem. E a maior voltagem de um circuito é a voltagem própria do gerador, que se chama de força eletromotriz. Ou seja, a eletromotriz ela vale 220 volts. Aí você tem um decaimento aqui, chega no ponto onde a corrente vale 40. Observe que essa corrente de 40 ela acontece quando a DDP está valendo zero. Quando a DDP é zero, acontece essa corrente. Então, essa não é uma corrente qualquer, ela é chamada de ICC, corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito ela vale 40 volts. Vamos lembrar que o curto-circuito acontece quando a DDP é nula. Bom, tranquilo até aí, Marcos. Beleza. Então, vamos parte a parte. Ele diz, letra a força eletromotriz do gerador é igual a 210 volts. Já de cara, falso, a gente acabou de ver aqui que a eletromotriz corresponde a 220 volts. A resistência interna do gerador é igual a 6,5 ohms. Bom, você pode calcular a corrente de curto-circuito. Vamos lembrar aqui a fórmula: corrente de curto-circuito é eletromotriz dividido pela resistência. A corrente de curto a gente identificou, ela vale 40. A eletromotriz a gente também já sabe, 220 dividido por R. Então, ó, aqui eu posso fazer assim, passar o R para cima, o 40 para baixo, facilita um pouquinho. R, 220 dividido por 40, simplificando aqui, ó, R corresponde a 5,5 ohms e não 6,5 como ele falou. Falso. Olha, gente, se alguém porventura disse, poxa, Marcos, eu não lembrei disso na hora da corrente de curto-circuito, não tem o menor problema. Se você não lembrou, é bom lembrar, mas se você não lembrou, uma saída também é a equação do gerador. Qual é a equação do gerador mesmo? U é igual a E menos RI. Quando a DDP for zero, a eletromotriz sempre é 220, é constante, menos a resistência eu quero, mas quando a DDP for zero, a corrente é 40. Passando isso aqui para o primeiro membro, 40R, 220, R 220 por 40, e R corresponde a 5,5 ohms.
Não tem o menor problema. Na verdade, a corrente de curto ela surgiu da equação do gerador. Não tem problema. É legal a gente lembrar diretamente porque nos poupa tempo. Mas vamos lá. Esse tipo de questão é bom a gente desmembrar algumas memórias aqui importantes. Na letra C, ele diz o rendimento do gerador é de aproximadamente 85%. Vamos lá. Ele quer o rendimento do gerador. Então, poxa, Marcos, eu esqueci como é que calcula o rendimento. Vamos lembrar. O rendimento de um gerador é a DDP em função da eletromotriz. A eletromotriz eu tenho, Marcos, mas eu não tenho a DDP. Bom, o funcionamento da DDP a gente está associado a uma corrente que flui de 4 amperes. O que você faz? U é igual a E menos RI. Lembre que o rendimento é durante o funcionamento, tá? Então, o rendimento está acontecendo com a intensidade de 4 amperes. Então, ó, a DDP, quem é a eletromotriz? 220 menos a resistência, você já descobriu que é 5,5. E a corrente que flui no gerador está aqui descrito, ó, vou botar aqui embaixo na última linha do texto, antes das perguntas, 4 amperes. Então, a DDP, 220 menos 5,5 vezes 4, 22. A DDP corresponde a 198 volts. Mas ele quer o rendimento. Vamos lá. Vamos fazer o rendimento. Rendimento. A DDP 198. A eletromotriz 220. E o rendimento 198 por 220 dá exatamente 0,9, que corresponde a um rendimento de 90%. Portanto, na letra C seria também a alternativa falsa. Letra D de doido. Na letra D, ele diz: a potência que o gerador lança no circuito é igual a 792 watts. Quero que você preste atenção nesse termo, ó. Lança no circuito. Porque a potência do próprio gerador é a potência total. A potência lançada no circuito, que desenvolve e distribui a corrente, é a potência útil. Lançada no circuito, útil. Então, quem é a potência útil? É a DDP multiplicada pela corrente. Potência útil. Quem é a DDP? A DDP nós já vimos ali na questão, 198 volts. Qual é a corrente de funcionamento desse gerador? 4 amperes. Então, a potência útil, 792 watts. Portanto, a letra D de doido é justamente a alternativa verdadeira. Mas, por favor, como é uma questão de desdobramento, me permita só conferir a letra E. A letra E diz assim: a diferença de potencial elétrico entre os terminais do gerador é igual a 200 volts. E não, a diferença de potencial, já tínhamos visto aqui no cálculo, corresponde a 198 volts. Portanto, essa alternativa E é falsa. Logo, a alternativa D é a alternativa correta. Tá aí um exercício completo, tá aí um exercício que você precisa treinar, estudar. Faz lá nossas listas, os nossos simulados. Acompanha a gente aqui no App Física, lá no Instagram, lá no YouTube, porque aqui a gente só evolui, aqui a gente só cresce. Espero que você tenha aproveitado essa pequena questão e até a próxima, gente boa. Tudo de bom para todos vocês.